Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil. Serão 4 dias com 8 plenárias, 12 seminários, 6 workshops ministrados por 18 preletores nacionais e internacionais. É tempo de capacitação. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. A sexualidade humana. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos à lição de número 6, que tem como tema a sexualidade humana. Prestemos atenção ao nosso texto áudio. Ele, o Senhor Jesus Cristo, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão 2 numa só carne? Verdade prática. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A lição de hoje chama-nos a uma grande responsabilidade, querido professor. Devemos informar aos nossos alunos não somente acerca do plano original de Deus, o seu plano criador em relação ao homem e à mulher, mas também declarar-lhes as demandas divinas quanto à nossa pureza sexual. O plano original de Deus em relação ao homem e à mulher é este. Deus criou apenas 2 sexos: o sexo masculino em Adão e o sexo feminino em Eva. Não há, portanto, um terceiro, um quarto, um quinto ou um sexto sexo, conforme querem fazer-nos crer os ideólogos e agora também alguns teólogos de gênero. Sim, teólogos de gênero. Há alguns hereges e apóstatas até em nosso meio, torcendo as Sagradas Escrituras, dizendo que há sempre uma brecha na lei divina para que seja introduzido um terceiro ou quarto sexo. Não creia nessas mentiras. Não aceite essas tolices. A Bíblia é bastante clara com relação ao plano original de Deus. Deus criou apenas o sexo masculino e o feminino. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que ambos desfrutem de uma vida sexual abençoada e rica, mas dentro do casamento. O sexo, portanto, antes e fora do casamento, constitui pecado contra Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas. Antes do casamento, o sexo praticado é o pecado da fornicação. E fora do casamento, o sexo constitui-se naquilo que a Bíblia chama de adultério, infidelidade conjugal. Por esse motivo, o sexo é para ser praticado entre um homem e uma mulher no contexto conjugal, após o casamento. Há algumas distorções que são praticadas hoje e a sociedade parece-me que vai aceitando sem questionamentos. Por exemplo, o sexo praticado
entre dois homens ou entre duas mulheres. É pecado perante Deus, sim. O homossexualismo é um pecado que ofende ao Criador e Senhor de todas as coisas. Eu disse homossexualismo e não homossexualidade, porque a homossexualidade hoje já está totalmente ideologizada. E às vezes teologizada também. Por esse motivo, na aula de hoje, querido professor, ajude os seus alunos levando-os a uma pureza sexual conforme a Bíblia nos ensina. Não é aquilo que a sociedade quer ou acha que é certo. Não é aquilo que os ideólogos de gênero afirmam e propagam. Nós devemos levar em conta as reivindicações das Sagradas Escrituras em relação ao sexo. Então, a partir do momento em que você entrar na sala de aula, querido professor, ensine aos seus alunos o plano original de Deus com respeito ao homem e à mulher e leve cada um de seus alunos a ter uma vida pura e irrepreensível diante do Senhor em relação à sua vida sexual. Que o moço solteiro seja casto, puro, que não se dê à fornicação e nem à pornografia, porque a pornografia, todos o sabemos, destrói o homem moral, espiritual e psicologicamente. Ensinemos também aos casados que sejam fiéis às suas esposas, que os homens sejam fiéis às suas esposas, que as mulheres sejam igualmente fiéis aos seus maridos. Não podemos conceber uma igreja de adúlteros e adúlteras. Não, senhores. A Bíblia requer santidade e pureza de cada um de seus filhos. E ensinemos também aos nossos alunos que o homossexualismo, ou seja, o sexo entre pessoas do mesmo sexo, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Constitui-se num grave pecado perante o Senhor. Se nós deixarmos isso bem claro, bem explícito diante dos nossos alunos, eu tenho certeza absoluta que, terminada esta aula, evitaremos que alguns de nossos alunos, ou muitos deles, encaminhem-se para o inferno. Ensinemos-lhes também para que não se conformem jamais com este mundo, mas que sejam puros. O moço, enfatizemos isso, tem de chegar virgem e casto ao casamento. A moça também. Agora, se por acaso o moço veio do mundo e já traz um histórico sexual, e o mesmo acontecendo com a jovem, deixemos-lhes isto bem claro, que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo purifica-nos de todo e qualquer pecado. E Deus abençoará esse moço, essa moça, para que sejam felizes conjugalmente. Quanto àqueles que tiveram um histórico de homossexualidade, saiba que o Senhor Jesus Cristo não somente perdoa, mas purifica e transforma totalmente o homem. Deus quer abençoá-lo em todas as coisas, para que você seja puro na alma, no espírito, na mente e no corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E, querido professor, eu tenho certeza que durante a ministração desta aula, alguns alunos far-lhe-ão perguntas difíceis com respeito ao sexo. Então, procure ser claro.
usando uma linguagem sã, bíblica. Procure ser claro quanto a essas questões, porque muitos de nossos alunos realmente não sabem que a fornicação ou o sexo entre namorados e noivos é pecado. Muitos não sabem. Então, seja-lhes claro, com respeito à pornografia, à masturbação e outros pecados igualmente condenáveis, seja-lhes claro, mostrando que em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos sempre uma força e um poder irresistível para vencermos todo e qualquer pecado. Que nenhum aluno saia de sua classe com dúvida acerca desse assunto. A pureza sexual deve ser uma marca, ou tem de ser uma marca, de todo o povo de Deus. E se você receber alguma confissão, e se for um caso muito difícil, procure ajuda com o seu pastor, para que aquele aluno não se desencaminhe, para que não deixe a igreja, mas que seja plenamente recuperado. A igreja é um lugar de recuperação espiritual, moral e ética, e psicológica também. Não vamos permitir que ninguém se transvie por causa de qualquer pecado, porque o sangue de Jesus purifica-nos de todo e qualquer pecado. Que Deus nos abençoe. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical. Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil.